Pois é, Clarissa, essa cúpula do clima vai ser muito importante. É a primeira vez que uma COP vai ser feita na Amazônia, em Belém, no final do ano que vem. Só que, como a gente muito bem sabe, existem muitas divergências em vários setores da economia sobre como o Brasil deveria se comportar nessa COP. Nós vamos ter todo tipo de lobby durante o ano inteiro para que o Brasil assuma determinada posição em vários setores da economia. E existem divergências muito grandes, né, Clarissa, como a gente sabe. Então, vamos ver alguns setores, por exemplo, petróleo. Todo mundo não existe uma convergência ali. Ou você tem grupos que são completamente contra explorar o petróleo, por exemplo, na margem equatorial, chamada Foz do Rio Amazonas, ou tem gente que é a favor, não tem nenhum meio termo ali. Você tem outros setores que também causam polêmicas, por exemplo, floresta. Como é que nós vamos fazer para proteger as florestas brasileiras? Transporte, a mesma coisa, agricultura. Outro ponto, o que o Brasil vai defender na COP, independente do que vai sair de resultado na COP. Então, uma das grandes preocupações de muita gente, especialmente do governo, é que o Brasil chegue muito dividido, sem ter feito ali o seu dever de casa, de tentar estabelecer debates anteriores para, pelo menos, as pessoas que chegarem na COP, os grupos, os setores, saibam qual é a posição, estejam minimamente informadas sobre o que vai acontecer. Então, o governo brasileiro, através de alguns departamentos, inclusive o Itamaraty, que é um departamento que vem participando muito de todas as COPs, vai tentar organizar, Clarissa, debates nacionais sobre determinados temas. Não se pretende fazer debates grandiosos, enormes, com a sociedade inteira, mas aberto, obviamente, à sociedade civil, à imprensa e aos vários setores que têm interesse na COP e nesses determinados setores da economia. Então, por exemplo, já está previsto que aconteça no início do ano um debate sobre transportes, com a participação de gente que defende o meio ambiente, ONGs, o setor de transportes através das grandes concessionárias, por exemplo, de estradas, também os transportadores, para se chegar lá e discutir como o Brasil deveria apresentar suas propostas em relação ao transporte. O Brasil vai, por exemplo, ficar defendendo o carro elétrico, etanol, acabar com o uso do diesel e o uso da gasolina no transporte brasileiro? Como é que vai ser feita essa apresentação? Tem muita gente envolvida nisso, inclusive, como eu disse, o Itamaraty. Itamaraty que participa ativamente de todas as reuniões da COP, e eu tive uma conversa também, Clarissa, com o embaixador André Corrêa do Lago, que é o secretário do Clima, Energia e Meio Ambiente no Itamaraty. Ele é o Sherpa, o grande negociador brasileiro nas últimas COPs. Ele teve no Azerbaijão, teve também em Dubai representando o Brasil e participando dessas negociações. Vão ter vários temas na COP muito importantes e o embaixador é um dos defensores desses debates que mobilizem vários setores para o Brasil chegar minimamente, pelo menos sabendo o que vai ser discutido e você não ter uma divisão muito profunda, o que seria péssimo para a COP se o próprio país anfitrião chegasse completamente dividido. Eu conversei com o embaixador Corrêa do Lago e ele falou sobre esse debate. Vamos ouvir um trechinho do que ele me disse com relação à importância de se realizar esses debates para que o Brasil chegue com um mínimo de organização entre os vários setores lá na COP30 em Belém. A preparação da COP30 tem várias dimensões, mas as mais óbvias e imediatas é que tem uma claríssima dimensão nacional, né, de debate interno nacional e também de debate internacional. Por que o nacional? Porque eu acredito, como muitas outras pessoas, que nós temos que chegar unidos na COP. Então, tem vários temas relacionados à mudança do clima que estão dividindo muito as pessoas no Brasil. Então, eu acho que a melhor solução é o debate, a informação, para que, uma vez bem informados, pelo menos a gente vai poder chegar com o mesmo nível de informação e tão unidos quanto possível em Belém. Américo, você sabe que é muito interessante que você tenha trazido essa sonora do embaixador André Corrêa do Lago, porque eu tenho uma apuração que vai muito na linha do que você está trazendo para a gente,
que é da preocupação do presidente Lula em garantir que questões políticas, divergências políticas, principalmente aquelas envolvendo direita e esquerda, não contaminem as discussões da COP, principalmente não prejudiquem a imagem da COP no exterior. E até por isso, segundo o que me dizem as minhas fontes lá próximas do presidente Lula, o favoritíssimo para assumir a presidência da COP é justamente o embaixador André Corrêa do Lago, porque Lula chegou a cogitar, né, ali o nome de Marina Silva, um nome óbvio considerando a enorme expressão internacional que ela tem na questão ambiental, é tida como uma referência importante do Brasil lá fora, mas que teria havido alguma preocupação em talvez até melindrar o agronegócio, porque olha, o agro também quer participar ativamente da COP, outros setores que têm até alguma dificuldade de cumprir as expectativas, digamos assim, que Marina Silva tem em termos de questões ambientais, querem estar presentes, querem estar representadas. Então, falou-se ali, não, vamos buscar um nome mais neutro. Aí a segunda alternativa que tinha ganhado mais força era o vice-presidente Geraldo Alckmin, que o que me disseram é que parece que não, para com isso, deixa disso, melhor não, estou bem onde eu estou. E que aí ficou, então, passou a prevalecer no entorno do presidente a ideia de que o favorito é, sim, o embaixador André Corrêa do Lago. E uma coisa interessante é que tinha, inclusive, expectativa de que Lula pudesse anunciar o nome dele ainda neste ano, aí nas últimas semanas, na verdade. O que mudou? O presidente teve que passar por aquela cirurgia que não estava prevista, de emergência na cabeça, por conta de um desdobramento daquele acidente doméstico que ele teve. E aí isso acabou empurrando as discussões para o começo do ano. Pelo menos essa é a versão que eu ouvi. Eu gostaria de saber se você ouviu alguma diferente por aí. Pois é, Clarissa, tem esse grande debate. Também tinha checado com as minhas várias fontes que o governo pretendia até o final desse ano anunciar quem vai ser o presidente da COP. Esse é um cargo bastante importante e que consome muito tempo. O fato do presidente não ter escolhido esse novo presidente da COP, quem vai ser o nome que vai ser o representante aí do Brasil, vai organizar todos esses debates, é um sinal, pode ter sido, obviamente, por conta da cirurgia, mas é um sinal de que é uma escolha difícil, justamente porque deve estar tendo muito lobby de muitos setores, inclusive, com relação a esse nome. Porque, afinal de contas, o presidente da COP tem um poder muito grande dentro dessas cúpulas. Eu acompanhei já 3 COPs, as 3 últimas COPs, e você tem estilos diferentes, inclusive, nessa presidência, mas a presidência decide muita coisa, inclusive com relação ao que acontece no próprio país anfitrião. O fato de se considerar, por exemplo, a ministra Marina da Silva ou o próprio ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin tem um complicador, para muito além da questão política, que é o tempo. A COP não vai acontecer durante 2 semanas lá em Belém, mas é o ano inteiro de negociações, viagens, idas e vindas, conversas com os grandes players mundiais. Então, basicamente, a pessoa vai ter que fazer apenas isso. A Marina Silva acabaria tendo que se dividir demais entre a questão do ministério, por exemplo, e ser a presidência da COP. O embaixador Corrêa do Lago, ele tem algumas vantagens neste ponto. Eu, obviamente, perguntei isso a ele, ele desconversou, disse que quem está falando sobre isso são jornalistas. Ele teria algumas vantagens. Primeiro, já foi o Sherpa brasileiro, portanto, o grande representante brasileiro nas negociações nas 2 últimas COPs. Obviamente, a ministra Marina Silva tem a palavra final, é um outro cargo, está numa posição superior. Mas quem faz ali a negociação, olha, eu vou trocar isso daqui por aquilo no texto final, etc., é o embaixador Corrêa do Lago. Outro é, obviamente, a formação como diplomata, dá a ele ali uma condição de negociador muito importante para o Brasil. Então, ele seria um nome importante. Não está definido isso ainda, não sabemos quem vai fazer
esse papel, mas eu imagino, Clarissa, assim como você trouxe, que o lobby deva ser imenso, porque muitos setores já estão pressionando, inclusive, o governo para posições nesse sentido, ou no sentido inverso dentro da COP, porque o que o Brasil disser nessa COP vai ter muito impacto interno, independente do que for assinado, independente dos grandes acordos que saiam da COP. O que o negociador brasileiro, o que a presidência brasileira da COP colocar na mesa vai ter um impacto muito grande dentro do Brasil. Por isso, esse puxa, essa pressão toda. Agora, por outro lado, também é muito importante que esse nome seja definido rapidamente, porque, como eu disse, a preparação da COP já está em andamento. Essa pessoa já vai ter que começar a ter negociações logo no início do ano. Então, vamos esperar que o Palácio consiga definir exatamente quem vai ser a pessoa. E a boa notícia é que nós temos bons nomes, vários nomes ali que podem perfeitamente fazer essa função.